Boa noite, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, leitores do Diário Oficial. Meu boa noite. Eu subo a essa tribuna para discutir um tema muito importante, que é a Dersa, a situação da Dersa, né? O governador João Dória Júnior propõe simplesmente a extinção dessa empresa, que é uma empresa de gerenciamento, né, de obras do nosso estado, que funcionou nos últimos anos, e que, em primeiro lugar, a extinção da Dersa vai levar ao desemprego de 700 pessoas aproximadamente. O Estado de São Paulo vai perder um órgão de controle e de supervisão das obras que, na grande maioria, hoje são terceirizadas. Então, isso já significa um prejuízo muito grande, prejuízo humano com o desemprego e a ausência de um órgão regulador, né, e de gerenciamento das nossas obras. Mas, minha gente, eu queria dizer o seguinte: eu acho que essa discussão ela é imprópria de ser feita nesse momento. Porque nós temos aqui protocolada a CPI da Dersa. Então eu acho que a gente deveria suspender a discussão se vai extinguir ou não a Dersa e vamos realizar a CPI da Dersa. A Dersa hoje, deputado Barba, é como se fosse um sítio de provas. Para você, telespectador, que está me assistindo nesse momento, quando tem um assassinato, a polícia vai lá e cerca com aquela fita amarela e preta, que é para ninguém mexer, para ninguém adulterar as provas. Na minha opinião, a Dersa hoje é um sítio de provas. Nós não podemos mexer na Dersa. Não podemos mexer na Dersa. Ninguém tem que mexer na Dersa. Nós, aliás, devíamos fazer aquilo que a polícia faz em torno do prédio da Dersa, porque ali dentro, gente, está a memória de centenas, milhares de atos de corrupção que foram realizados nos últimos anos naquele órgão, né? Então, gente, é um sítio de prova. É o local de crime, presidente, é o local de crime. Ah, o local do crime, exatamente. Muito bem, o nosso querido Conte acabou de tornar mais preciso. Mas aqui é o local do crime e ali é o sítio das provas, né? Então, a Dersa reúne, quer dizer, é um acervo das provas de dezenas, centenas de atos de corrupção que nós tivemos ali dentro. Gente, só para citar alguns nomes para vocês. Paulo Preto fez a história dele na Dersa. O Paulo Preto, segundo o Adir Assad, este doleiro, que é conhecido como doleiro do PSDB, recebeu 350 milhões de reais no tempo que ele trabalhou na Dersa para distribuir entre os próceres do PSDB. Bom, evidentemente a Justiça Federal aqui em São Paulo não tomou nenhuma medida em relação a isso. Mas o Ministério Público Suíço, e sempre ele, que causa problemas aqui no Brasil, mandou documento de uma conta que o senhor Paulo Preto tinha na Suíça e que estava mandando para as Bahamas de 130 milhões de reais. Aí, o Janot, quem conhece o Rodrigo Janot, né, promotor de pouca qualificação, que tantos males trouxe para o nosso país, esse Rodrigo Janot sentou em cima e pediu mais detalhamento. Pois não é que os promotores suíços mandaram mais detalhamento? E aí o Janot não sabia direito o que fazer, passou para Raquel Dodge. Raquel Dodge sentou em cima, está aqui em São Paulo agora, e nós estamos aguardando que o Ministério Público Federal de São Paulo tome providência. Para buscar as provas, nós vamos buscar onde? Lá na Dersa, gente. As provas estão lá. Foi no período, um ano de governo Geraldo Alckmin e o restante no governo do José Serra. Paulo Preto é uma pessoa ligada aos dois. Nós temos aqui uma CPI protocolada pelo PT e pelo PSL,
pedindo uma CPI da Dersa. A CPI desses dois partidos, que são partidos inclusive adversários, mas que se uniram contra os desmandos da corrupção no estado de São Paulo. Nós temos também na Dersa as impressões digitais da roubalheira do Rodoanel, talvez uma das maiores roubalheiras da história de São Paulo é o Rodoanel. Esse Rodoanel começou custando 18 bilhões, foi para 20, hoje está com 30 e pode chegar a 35 bilhões. Gente, 35 bilhões de reais, é 20%, deputada Aprígio, do que custou Brasília. E Brasília foi muito superfaturada. Mas o Rodoanel vai custar 35 bilhões. Na China estão construindo uma ponte e uma parte desse caminho é submarino, que liga o continente à ilha de Macau. A Macau. Pois bem, são mais ou menos uns 30 quilômetros. 7 quilômetros dessa ponte é submerso. Vai custar, em reais, 28 bilhões de reais. Ou seja, o Rodoanel, com 170 quilômetros, custa mais do que uma ponte sob o mar e sob o mar. Então, é uma loucura o custo dessa obra. Professor Kenny, o trecho norte tem 44 quilômetros. A Imigrantes tem, se eu não me engano, uns 60 quilômetros. A Imigrantes é uma rodovia impecável, a Nova Imigrantes. Impecável. É feita em túneis e em viadutos. Falaram que era superfaturada. O problema é que a Imigrantes custou em valores atuais 9 bi e 800. A Rodoanel muito mais curto está custando 10. Olha só, gente. Se nós somarmos aquilo que aconteceu no metrô, né, a roubalheira do metrô, o trem-salão Tucano, e mais o Rodoanel, as duas marginais, o alargamento da marginal no Serra, se nós adicionarmos a roubalheira do Paulo Preto, que diz respeito ao Rodoanel Sul, basicamente, que foi onde ele atuou, nós vamos ter desvio aí nos últimos 20 anos, de mais ou menos 20 a 25 bilhões de reais de desvio. Esta roubalheira tucana é sem precedentes na América Latina. Talvez não tenhamos um caso de corrupção na América Latina desse tamanho. Só temos um caso de corrupção que supera esta, que o nosso irmão do Norte sempre nos supera. O maior caso de corrupção do século XX ocorreu na reconstrução do Iraque, pelas empresas norte-americanas, coordenadas pelo então vice do Bush, chamado Dick Cheney. Aliás, tem um filme sobre a vida dele que está se passando aí no Netflix. Foram 200 bilhões de dólares de desvio, de superfaturamento. Esse é o maior caso de corrupção do século XX. Eu acho que o segundo ou o terceiro foi a corrupção dos 25 anos de governo tucano. Meu cálculo é que chega de 20 a 25 bilhões de reais, ou seja, 6 bilhões de dólares, 5 bilhões de euros. São números astronômicos, são números assim, que até o Paulo Preto fica assustado, porque ele foi responsável pelo desvio de uma parte só, e não de tudo, né? Bom, se nós investigarmos a Dersa, e daí a proposta da CPI, certamente nós vamos encontrar impressões digitais nas mesas, nos cofres, nos documentos, com certeza do Paulo Preto, que é o campeão número 1. Depois nós vamos encontrar do senhor Laurence Casagrande Lourenço. Depois nós vamos encontrar a impressão digital do senhor Paulo Correia Brasil.
Alguém já ouviu falar em Paulo Correia Brasil? Paulo Correia Brasil, já ouviram falar nele? Paulo Correia Brasil é também conhecido como mel de abelha. O nome em código dele é mel de abelha. Esse sujeito que trabalhou nos governos Alckmin e Serra, que agora está na moda empurrar tudo para o Serra, né? Ó, gente, o Serra realmente pode ter sido campeão, mas não é sozinho. O mel de abelha trabalhou no governo Serra, no governo do Geraldo Alckmin. O mel de abelha está sendo acusado de 21 crimes. E o mel de abelha está em delação premiada. Coisa que o pobre do Paulo Preto não consegue, delação premiada. Por quê? O Ministério Público Federal de São Paulo, na minha opinião, está dificultando a delação premiada do Paulo Preto. Paulo Preto, delate, conta o que você sabe. Conta o que você sabe. Você já foi tratado por eles como ladrão de relógio. Você se lembra quando você foi preso, acusado de ter roubado um relógio de marca? Pois é assim que eles vão te tratar. Delate, Paulo Preto, conte quantos reais você deu para a turma do Zé Serra, quanto você passou para o Laurence Casagrande Lourenço, quanto você passou para o Paulo Brasil, conte os negócios que o Paulo Brasil fez também, conte o que você deu para o Ademarzinho. Ninguém tem falado do Ademarzinho por último. O Ademarzinho tem impressões digitais lá na Dersa. O Ademarzinho está lá. Ademarzinho, você também, se for preso, e talvez você seja preso, se tiver essa CPI você vai preso, delate, Ademarzinho. Laços de sangue não estão acima da moral, não estão acima da ética, Ademarzinho. Você foi usado, Ademarzinho. Você foi usado, enquanto seu cunhado vive com aquela cara sacrossanta de honestidade, você está sendo execrado. Está sendo apelidado por mim aqui de Ademarzinho, que aliás, no diminutivo, você sabe que tem até uma ambiguidade assim, Ademarzinho. Me concede uma parte, deputado? Já concedo. Ademarzinho, uma certa ambiguidade, pode parecer até com sujeito de moral duvidosa, Ademarzinho. Eu não quero pensar isso de você. Quero que você faça a delação premiada. Senhores, vou passar a palavra para o nosso querido deputado Campos Machado. Meu caro deputado Zé Américo, eu acabei de lhe falar e disse publicamente que eu telefonei hoje para o prefeito Haddad, que foi condenado em primeira instância. Não tem trânsito de julgado. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, existe algum processo que possa ter condenado o doutor Geraldo Alckmin? Veja a diferença de tratamento. Enquanto eu, que não tem ligação com o PT, dou solidariedade total no telefone ao Eduardo Haddad, Vossa Excelência vem fazer insinuações aqui. Deputado Zé Américo, será que você quer entrar num jogo complicado comigo? Eu faço questão absoluta. Não faça insinuações. Deixe a justiça apurar. Não. Porque Contra o senhor eu não faço nenhuma insinuação. Vocês me deu a parte? Eu estou entregando a parte da Vossa Excelência. Tá bom. Posso continuar ou não? Pode. Eu estou dizendo para você o seguinte, é muito simples. Eu acabei de falar, deputado Olim, 1 hora com o prefeito Haddad. Dei no telefone, disse da minha solidariedade. Uma condenação em primeira instância não quer dizer nada. Desculpe, tem que transitar em julgado. Mas já acabou o tempo. Desculpe, Zé Américo, já acabou o seu tempo. Problema. Me desculpe. Não, eu já estou concluindo. Estou encerrando. Aqui. Eu peço, presidente, não, dá mais 2 minutos. Só 10 segundos. Queria só dizer para o Campos Machado que, para você, eu ponho minha mão no fogo. Te conheço, você é uma das pessoas mais íntegras e éticas que eu conheço, além de ser meu grande amigo, para você sim. No caso do Geraldo Alckmin, tudo bem, concedemos a ele a vantagem da dúvida. Agora, eu estou dizendo para o Ademarzinho está sendo acusado. Ademarzinho, faça a delação premiada. Conte o que você sabe. De repente, ele não sabe nada. De repente, foi ele que pegou aqueles 10 bilhões tal, e tudo bem, né? Não, né? Só estou querendo isso. E queria dizer para o senhor que o senhor eu ponho a mão no fogo. Agora, o Geraldo Alckmin eu dou o direito de dúvida só. Muito obrigado, senhor presidente.